Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Amém, meus amados e amadas em Cristo. Vamos para mais uma mensagem da parte do Senhor. Glória a Deus. Hoje o tema desta mensagem é a impaciência. Uma impaciência que atinge a todos nós. Nós sempre temos um período em nossa vida que ficamos impacientes, seja com o serviço, seja com um amigo ou uma situação que nós esperamos acontecer. Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Em Tiago 1:5 está escrito: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A impaciência, meus amados, por vezes, e muitas vezes, ela é falta de sabedoria. Falando em impaciência, vamos ao contrário, paciência. Todos nós conhecemos a história de um homem que era da terra de Uz, um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Não preciso nem falar o nome dele, que já veio à sua mente que iríamos falar de Jó. Mas em termos de paciência, também, podemos falar de Abraão. Deus fez promessas a Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 2 ao 7, Deus promete descendentes a Abraão. Deus promete multiplicar os descendentes, mas deixou Abraão 25 anos esperando pelo nascimento do seu filho. E lembre-se que para nascer esse filho ainda precisava da intervenção de Deus, porque a mulher de Abraão não podia gerar filhos, era estéril. Mas Abraão continuou confiando e esperando. E o seu filho Isaque nasceu. Hebreus capítulo 6, versículo 15 está escrito: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Ainda em 1 Reis capítulo 8, versículo 56 está escrito: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Abraão alcançou a promessa, mas porque ele esperou pacientemente, lembre-se disso. Segundo tudo o que prometera, assim como ele prometeu a Abraão, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Não é verdade, meus amigos? Assim diz a palavra. Se nossa impaciência gerar uma dúvida, por menor que seja a dúvida, que as promessas de Deus em nossa vida não acontecerão, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pastor, eu tenho uma promessa de Deus em minha vida. Eu também. Dentre as milhares de promessas de Deus relatadas na Bíblia, ele me fez 3 promessas. E eu tomei posse das 3. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Segunda promessa, que eu tomei posse, e tomo posse de todas. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E eu tenho certeza, meus amados e amadas, que não só essas 3 promessas, mas as mais de 8.500 promessas da Bíblia que Deus nos promete, elas vão acontecer. Algumas já aconteceram. Talvez você não tenha se apercebido. Glória a Deus. Vamos ter um particular com relação a isso. A impaciência e as promessas de Deus.
A promessa de Deus para a tua vida, quem te anunciou? Deus, Jesus, o Espírito Santo, o pastor, o bispo, o evangelista, aquele homem lá no monte, aquela mulher na fila da casa lotérica. Quem te anunciou esta promessa? Essa que você tem contigo aí. Ou a sua necessidade gerou a sua promessa em seu coração? E você se acostumou a dizer e a acreditar que sua necessidade é uma promessa de Deus em sua vida. Você já pensou nisso? Será que a tua promessa, e não a promessa de Deus, tarda ou não acontece, para que você nasça em impaciência e esta impaciência lance dúvidas em teu coração sobre a palavra de Deus? Não será isso que está acontecendo? Pastor, depois dessa mensagem, eu fiquei confuso. Eu fiquei confusa. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, e lá você vai ler o que está escrito: Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Se Ele me ordenou a te passar essa mensagem, é porque Ele quer que você entenda o que é uma promessa dele. Ele quer que você entenda que a promessa dele vai se cumprir em tua vida. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Olha que lindo. Ele se inclinou de seu trono para mim e ouviu o meu clamor. Esse salmo todos nós conhecemos, Salmo 40, versículo 1. O salmista esperou com paciência no Senhor. Você tem esperado com paciência no Senhor? Eu tenho esperado com paciência no Senhor. Como nós nos estamos comportando diante das verdadeiras promessas do Senhor? Como estamos nos comportando? Será que esta impaciência não está gerando uma dúvida com relação às promessas do Senhor? Será que as promessas são as nossas ou a do Senhor? Promessas que nós geramos pela nossa impaciência, por nossa necessidade? Para terminar essa breve mensagem, eu vou exemplificar, para que todos nós tenhamos um bom entendimento. Ter um carro para ir à igreja é bom. Aliás, eu diria, é ótimo. Uma bênção de Deus. Uma bênção, não uma promessa. Mas se você não tem um carro para ir à igreja e coloca o carro como uma promessa de Deus em sua vida para facilitar a sua ida até a igreja, lembre-se, antes de tudo, que a porta é estreita. A larga leva ao caminho da perdição. Glória a Deus. Como assim bem postou hoje no Facebook a amada e querida missionária Yara. Glória a Deus. Não há vitória sem lutas. Ponha esse seu desejo, essa sua necessidade, isso que você chama de sua promessa, não promessa de Deus, coloque no altar do Senhor. Ore e clame a Ele. Pode ter certeza absoluta de uma coisa: Ele é fiel e justo para terminar a boa obra que começou em sua vida. Mas lembre-se de uma coisa: sempre será feita a vontade de Deus, pois Ele está acima de todos. Amém, meus amados? Um forte abraço, um beijo no coração. Que esta mensagem tenha te ajudado a pensar mais nas coisas de Deus e não nas coisas desse mundo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Fique na paz do Senhor Jesus.